Aquela coisa estava a apenas alguns metros da lateral do carro. Ainda um pouco distante, graças a Deus, mas perto o suficiente para que eu pudesse olhar o seu rosto. Onde deveriam estar os seus olhos, haviam apenas 2 grandes buracos, negros e profundos. Olá, pessoal! Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever, pois o canal precisa muito desse apoio de vocês. Então, vamos ao caso de hoje, que eu chamo de O Pequeno Ser. Olá, meu nome é Gilson, e o caso que vou contar aqui para vocês me aconteceu há pouco mais de uma década. Eu estava indo para uma fazenda no interior do estado de Minas Gerais, para aproveitar e curtir bastante um feriado prolongado, que agora eu nem me lembro qual era. A minha namorada, a Ângela, cochilava ao meu lado no banco do carona. Eu abri um pouco as janelas para a brisa fria me deixar bem alerta, já que, de acordo com o meu relógio, estávamos passando da meia-noite. Eu estava dirigindo por uma estradinha deserta que, apesar de ser secundária, já era visivelmente pavimentada. Naquela altura, estávamos viajando pelo interior do estado, no meio do absoluto nada. Só havia uma floresta densa à minha direita e um descampado enorme com alguns aglomerados de árvores aqui e acolá, na minha esquerda. Não havia casa nenhuma, nem iluminação na estrada. As únicas luzes eram a do farol do meu carro e a luz fraca da lua. Eu queria ter saído bem cedinho na manhã de sexta, mas o pessoal do trabalho da Ângela precisou dela no último minuto. Então acabamos saindo de lá pelas 9 horas da noite. Como eu queria aproveitar o feriado, eu não quis esperar para sair no dia seguinte e perder parte do sábado dentro de um carro dirigindo. Então, lá estava eu, dirigindo por uma estrada quase deserta, tarde da noite, só com os faróis do carro iluminando a estrada à minha frente e a lua iluminando um pouco a paisagem ao redor. Foi quando eu notei um pouco de vapor saindo das frestas das laterais do capô do carro. Isso não era incomum de acontecer, sendo um carro antigo, com as luzes de aviso fracas demais e com mangueiras que pareciam saber as horas mais inoportunas para arrebentar. Adicionando a isso um radiador que superaquecia no verão ou quando era usado por um longo período de tempo. Como era inverno, eu não liguei muito para o radiador. E, como dizem por aí, o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas algo realmente estava soltando vapor demais por debaixo do capô. Então, eu acordei a minha namorada e expliquei a ela que tínhamos que dar uma parada na estrada. Enquanto eu diminuía um pouco a velocidade, a Ângela abaixou o vidro da janela dela e olhou para a linha escura que era formada por aquela muralha de árvores. Ali, ela falou, apontando para frente. Eu olhei e vi, uns 20 metros à frente, um acostamento de terra. Diminuí a velocidade, me sentindo seguro por notar que nenhum carro tinha passado pela gente já fazia alguns quilômetros. O acostamento de terra era comprido o suficiente para caber 2 carros e ficava à direita da estrada. A área de terra, assim como toda a lateral da estrada, era beirada por uma enorme massa de árvores grandes, dando a aparência de um semicírculo cortado ao meio pela estrada. Eu encostei e desliguei o carro, deixando as chaves no contato. Peguei uma lanterna e, com os faróis ligados, saí do carro e fui para sua frente, abrindo o capô para ver o que tinha acontecido.
Como eu já imaginava, o radiador tinha superaquecido. Eu abaixei um pouco para dar uma olhada entre a abertura do capô e a parte de cima da frente do carro, para olhar para Angela pelo para-brisa. Eu ia pedir para ela trazer a garrafa de água que eu guardo atrás do banco do motorista, para que, quando o radiador esfriasse, eu colocasse um pouco mais de água nele. Eu esperava vê-la cochilando ou me olhando, mas fiquei surpreso ao ver que ela estava com os olhos arregalados e com a boca aberta, olhando na direção da janela do motorista. Ela estava pálida como um fantasma. "O que você está fazendo?" eu perguntei para ela. E ela continuou olhando para o descampado, apenas levantando o braço na direção em que estava olhando. "O que foi?" eu perguntei novamente, voltando para o carro. Enquanto eu voltava, eu olhei para o descampado que era iluminado pela luz fraca da lua. Eu só via um agrupado de árvores lá no fundo, um pinheiro solitário mais perto da linha traseira do carro, e a uns 30 metros, quase que paralelo à estrada, um pequeno muro de tijolos de mais ou menos 1 metro de altura. Um pequeno bosque começava a uns 40 metros de onde o muro acabava. Aquilo era provavelmente parte de uma antiga casa ou de alguma outra construção que já não existia mais. Novamente, eu perguntei a ela: "O que tem de mais a parede?" Enquanto eu entrava no carro e fechava a porta para esperar o motor esfriar, ela falou baixinho e devagar: "Eu não estou falando sobre o muro de tijolos. Foi a coisa que eu vi olhando para a gente por detrás do muro." "Fica quieto", ela falou, e de repente o olhar dela passou de mim para a tal parede. Eu virei para olhar para o muro e vi uma pequena forma humanoide, branca como a lua, meio arqueada, com um pouco menos de 1 metro, parada em frente ao muro. A única coisa que dava para ver no seu rosto eram 2 pontos negros que pareciam ser os olhos. Aquela coisa deu 2 passos na nossa direção, com os seus braços finos e arqueados. Eu gritei. E eu sei que se você estivesse lá, também iria gritar. Tentei acender a minha lanterna de mão. Eu sabia que a bateria estava fraca e eu tinha que dar uma chacoalhada e empurrar o botão devagar para ligar. Mas no meu desespero, a minha chacoalhada deixou a tampa solta e quando eu empurrei o botão de ligar, as baterias saíram voando. Como as baterias agora estavam rodando pelo chão do carro, eu resolvi deixar a lanterna de lado. Eu olhei para a frente e vi o capô do carro aberto e congelei. "Ele está indo embora", a Angela falou. Eu olhei para o campo de novo, bem a tempo de ver aquele pequeno ser correndo pela borda do muro e indo para trás dele. Enquanto a Angela fechava a janela dela, eu disse que ia fechar o capô. Dane-se a água, se o radiador não pifasse de vez, nós pararíamos mais adiante para colocar mais um pouco de água. "Me dê a garrafa, eu ponho um pouco no reservatório, fecho o capô, você liga o carro e a gente sai logo daqui." A Angela teve essa ideia. Enquanto ela saía e ia para a frente do carro, eu virei a chave. O motor resmungou um pouco, tentando ligar. Eu olhei pela abertura do capô para a Angela e a vi colocando a água. E então me virei para o muro e de novo para ela. Quando ela fechou o capô, eu olhei outra vez para o muro e pude ver aquela pequena cabeça branca da criatura nos espiando por sobre a parede. "Entra no carro rápido!" eu gritei para a Angela, enquanto as pequenas mãos da criatura seguravam o topo do muro. Subitamente, ela pulou sobre ele e
começou a correr bem rápido. E o pior de tudo, correndo na nossa direção. A Ângela pulou no banco do passageiro, trancando a sua porta o mais depressa possível. Ela não estava mais com a garrafa, que ainda devia estar pela metade de água, mas diante das circunstâncias, eu não estava muito preocupado com isso. Eu virei a chave e nada do carro pegar. Ai, meu Deus, a Ângela murmurou. Eu não queria nem olhar para o lado, virei a chave de novo, e de novo nada do carro pegar. A Ângela quase deitou em cima de mim, esticando os braços para travar a minha porta com uma das mãos e fechar a janela com a outra. Vai logo, ela falou assustada, enquanto sentava no banco dela de novo. Com mais uma tentativa, o carro finalmente pegou. Enquanto eu pisava fundo no acelerador, eu olhei para fora. Aquela coisa estava a apenas alguns metros da lateral do carro. Ainda um pouco distante, graças a Deus, mas perto o suficiente para que eu pudesse olhar o seu rosto. Onde deveriam estar os seus olhos, haviam apenas 2 buracos negros e profundos. A sua boca agora estava aberta, escancaradamente aberta, e cheia de pequenos dentes pontudos. A sua pele ou superfície era meio brilhosa e parecia estar toda chacoalhando enquanto ela corria em direção ao nosso carro. Enquanto nós íamos a toda velocidade pela estrada, eu olhei pelo espelho retrovisor para ver aquilo. E ele estava lá atrás, seguindo a gente, correndo e tentando nos alcançar. Eu não poderia cometer nenhum erro enquanto dirigia o carro, então virei a cabeça para frente para observar bem a estrada adiante. Foi aí que a Ângela soltou um enorme grito. Ela estava virada para trás, olhando para aquilo também, quando ela percebeu que o estranho ser havia finalmente desistido de nos perseguir. Eu mexi no espelho retrovisor interno para frente e para trás, procurando-o por aquilo, mas realmente a estrada estava vazia. Parecia que aquela coisa já tinha ido embora. Nós dirigimos por mais de 20 minutos com o carro soltando vapor durante uma boa parte do tempo. Logicamente, o carro superaqueceu de novo, mas pelo menos foi quando estávamos entrando em uma pequena cidade. Só então, a Ângela me deixou parar o carro. Enquanto nós estávamos parados e esperávamos o radiador esfriar, no primeiro posto que vimos, eu perguntei o que tinha acontecido exatamente quando ela gritou. E ela assim me contou. Eu estava olhando aquela coisa e, repentinamente, ela parou na beira da estrada e começou a retornar. Mas enquanto ela voltava, andando de costas para a gente, a cabeça dela virou toda para trás e ela ficou sorrindo, vendo a gente ir embora. Eu nem preciso dizer que quando nós voltamos, nós saímos às 10 horas da manhã, só para ter certeza que chegaríamos em casa bem antes do anoitecer.